Vamos lá, gente, é o seguinte, ó. Lembra o que eu falei no grupo? Só faz um tempo já, eu acho. Que eu tava fazendo uma redação sobre o desafio de fazer uma redação. Assim, veja um tema. Tema, o desafio enfrentado pelos estudantes do ensino médio na escrita da redação do Enem. Então, o que eu criei esse tema, né? O que está sendo proposto aí? Eu tenho que discutir esse tema, né? Colocar uma opinião, né? Vocês já sabem como é que é a estrutura da redação, né? Uma das coisas. Eu tenho que trabalhar essa ideia aí. Tenho que escrever sobre essa ideia. É, o desafio, né? Os problemas que o estudante do ensino médio pode enfrentar, né? Encarar na produção de uma redação, né? Na escrita de uma redação. Basicamente é isso. Vamos, o que é que eu vou fazer agora? Eu escrevi essa redação quase toda. Eu tô deixando sempre a conclusão para ser feita, né? A gente pode fazer essa conclusão na sala ou lá no grupo mesmo. O que é que a gente vai fazer agora, nesse vídeo aqui? A gente vai analisar as partes, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão não tem, né? Mas a gente pode fazer como eu falei. Então, a gente vai não vai assim detalhar partes. Em outro vídeo a gente faz isso, mas a gente vai focar aqui no geral. Então, lembram da estrutura da introdução, né? Tem que ter o tema, claro, né? Obviamente, e tem que ter a tese, né? Vamos ver se eu consegui fazer isso. Tem vários problemas no texto, só que a gente não vai discutir, vamos dizer assim, parte por parte agora. Ok? Vamos lá. Eu vou ler aqui a introdução, a gente vai grifando aquelas partes importantes, né? Vamos lá. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, considerado um momento importante na vida do estudante brasileiro, coloca como desafio a escrita de um texto dissertativo argumentativo para verificar se há o domínio de diversas habilidades linguísticas e conhecimento de mundo. Com o intuito de demonstrar a competência exigida, duas dificuldades se mostram eminentes: problemas de organização textual e com o repertório. Portanto, a fim de amenizar tal problemática, é preciso compreender questões estruturais, assim como ter bagagem sobre temas abordados na prova. Então vamos lá, qual foi o esquema que eu fiz? Qual foi a estratégia para introduzir o... Vamos lá, vamos começar logo a maneira pela qual eu comecei a redação. Eu joguei um comentário sobre o tema. O que eu fiz? Ó? Eu meio que um fato, é um comentário, né? Eu disse que o Enem aqui, ó, é considerado um momento importante na vida do estudante brasileiro. Coloca como desafio, aí eu já coloquei o tema. Então a gente já pode introduzir aqui, eu já começo a falar do tema. Claro, eu tô falando do tema aqui, né? Deixa eu grifar isso aqui em azul, de azul. Vou chamar isso aí de tema, né? Vamos ver se é o tema mesmo, ó. Se eu consigo, ó. Coloca como desafio a escrita de um texto dissertativo argumentativo, ó, a redação do Enem, né? Para verificar se há o domínio de diversas habilidades linguísticas e conhecimento de mundo. Ou seja, isso daqui, eu coloquei isso daqui para demonstrar o quê? Para mostrar o quê? Que esse é o objetivo da prova do Enem. É verificar se tem domínio de habilidades linguísticas, ou seja, de linguagem, de escrita, né? E conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo é aquele conhecimento que você tem, né? O conhecimento que você carrega. Certo. Então, ó, qual o objetivo da prova? Eu fiz um comentário e depois eu coloquei aqui o objetivo da prova. Já apresentei o tema. O que é que ele faz? Ele coloca como desafio o quê? E vejam que eu coloquei a palavra desafio e exatamente cola aqui no tema, né? Certo. Como desafio a escrita de um texto argumentativo dissertativo, ó, a redação, né? Aquele tipo de texto em que eu tenho que argumentar para demonstrar ali, para mostrar a minha ideia, né? Para comprovar a minha ideia, meu ponto de vista, né? Então tem um tema. Ó, veja um parazinho que eu vou chamar do... Lembra dos conectivos, né? Vou colocar como conectivo aqui. Então, coloca como desafio com que objetivo? Para verificar. Então aqui a finalidade, né? Certo, então o tema está apresentado. Você, Henrique, você pode dizer, não, ó, isso aqui não seria uma alusão, não? Porque eu falo de um exame conhecido, né?
Não, porque aqui é o próprio tema, né? Lembra? A gente pode começar a redação usando uma alusão a alguma coisa. Por exemplo, eu podia ter colocado, sei lá, uma alusão a um filme. No, sei lá, eu podia ter colocado. Tem um exame parecido na Índia, parece. Eu não vou lembrar direito. Mas na Índia parece que tem um exame parecido com o do Enem. Que é, parece que é bem pior do que o Enem. O Enem é fichinha, né? Comparado a esse exame. Eu podia citar esse exame, mas como o tema é o próprio Enem, né? O desafio de fazer a redação no caso, eu coloquei, não é alusão, é o próprio tema, eu tô falando do próprio tema, beleza? Certo. Então aqui já falei do tema, a estratégia que eu usei. Não foi nem aquela que Felipe usou na redação dele lá, né? Que foi definir o tema, também é uma estratégia, né? Vamos continuar. Ali eu continuo dizendo, né? O intuito e o objetivo de demonstrar a competência exigida, ou seja, a competência que é preciso para fazer o texto, né, a redação. Duas dificuldades se mostram eminentes. Eminentes é uma palavra diferente para dizer importante, mesma coisa. Então, no intuito, na intenção de demonstrar a competência que se pede, né, exigida, duas questões aparecem, né? Duas dificuldades. Quais são essas dificuldades? Problemas de organização textual. Lembra que a gente sempre discute na aula, né? Que o texto tem que estar todo organizado. E o repertório aqui, ó. O repertório é o conhecimento que você tem. O repertório que você tem sobre assuntos diferentes. Certo? Basicamente é isso. Certo? Essa parte aqui, ó. Vejam que eu continuo falando do tema. Não é? Eu digo com o intuito de superar, né? De demonstrar competência. Vejam, então eu posso chamar aqui até do tema ainda, né? Vou botar de azul aqui. Certo? Então o tema está sendo falado. Gente, uma estratégia que a gente estava até comentando no grupo, na aula também. Eu começo pela consequência ou pelo problema em si. A gente pode até trocar, né? Aqui eu comecei o quê? Pelo problema, né? E eu falei um pouco da consequência do problema. É porque o tema não é bem tipo Enem, né? Mas a gente pode chamar que isso aqui é a consequência do problema. Qual é o problema? Qual é o desafio, né? Eu enfrentar aquela redação e saber escrever aquela redação, aquele texto, né? E o desafio que seria a consequência de escrever seria esses problemas aqui, ó. Então, aparentemente eu falei do problema e depois a consequência desse problema. A gente pode falar assim, né? Não é um tema clássico Enem, mas dá para entender. Certo, ó. Vejam, agora eu trago o seguinte, eu vou até grifar aqui de outra cor. Vou colocar verde. Que é a minha tese, é a minha opinião sobre o assunto. Qual é a minha opinião sobre esse assunto? Eu disse o quê? Portanto, ó, uma coisa bem interessante, ó. Cheguei no final do parágrafo, vou concluir a minha ideia. O que é que eu tenho que fazer? Usar o conectivo aqui, de conclusão. Que é o portanto. Vou colocar vermelho, que é o conectivo, né? Ó, portanto, a fim de amenizar tal problemática, aí vejam, vem minha opinião. Qual é a minha opinião? É preciso compreender questões estruturais, assim como ter bagagem sobre temas abordados na prova. Então, para mim, ó, qual é a minha opinião sobre o desafio de se enfrentar a redação do Enem? Tem que se compreender questões estruturais e também ter bagagem. Bagagem é a mesma coisa de conhecimento, é uma palavrinha que eu usei aqui como conhecimento que você tem, a bagagem, né? Sobre o quê? Sobre temas abordados na prova, que podem ser abordados, né? Pronto, gente, ó. Introdução, pra mim, aparentemente tá tranquila, né? Não é só porque eu fiz, não, mas assim, a gente pode analisar. Na verdade, até a gente pode sentar em. Lembra o que eu falei que a gente vai discutir partes específicas. Tem problemas aí que a gente pode sentar e conversar, né? Ok, então a minha tese é aqui. Vejam uma coisa importante. Eu até comentei na aula. Vejam que quando vocês apresentam a tese, vocês têm que sempre colocar uma palavra que indique que aquilo é uma opinião. É preciso, fica evidente. Sempre assim, algo que declare sua opinião, deixe claro. Aqui é preciso. Ó. Ok? Sempre quando chegar na tese, deixe a opinião clara.
Para eu introduzir a tese, eu coloquei o portanto, e vejam aqui, eu usei outro conectivo, a fim de. A fim de quer dizer para quê? Para amenizar, para que se amenizar, para que o problema fosse amenizado, né? A fim de amenizar tal problemática, é preciso compreender, certo? Tem uma coisa importante aqui. Engraçado, eu cometi um erro aqui. A palavra fim de é separada aqui, ó. O conectivo é a fim de. Eu estou. Eu fiz a tarefa a fim de tirar uma nota boa. Esse a fim de ideia é finalidade. A ideia de finalidade é a mesma coisa do para aqui em cima. Então, gente, basicamente a introdução tá feita, né? Eu entrei até em detalhe em algumas partes, mas vejam só que a gente vai discutir outras partes assim mais específicas em outro vídeo. Então vamos para o desenvolvimento, né? Conclusão. A conclusão não, a introdução tá aí, beleza?